fim de semana todo por nossa causa. E agradecer à Federação Espírita Portuguesa, à ADEP, ao Jornal das Caldas, ao Fernando Hermano, como membro da REMAX, como patrocinadores do evento, e também a muitos dos presentes e a outros anónimos que nos deram alguns donativos no valor de 2.000 euros para ajudar a pagar as despesas. Sendo assim, vou passar a pasta aqui à Leonor. E então, de seguida, vamos começar com a doutora Angélica Almeida, que vem do Brasil, com o tema Espiritismo, uma fábrica de loucos. Bem-vinda, doutora Angélica. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Agradecer imensamente a realização, produção do Congresso pelo convite e por todo o carinho com que eu e minha família estamos sendo recebidos aqui em Caldas da Rainha. Hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre o meu tema de pesquisa, sobre a história do Espiritismo como um todo, e especialmente esse tema que me despertou muito atenção ao longo da realização das minhas pesquisas, de perceber que, em um determinado momento, o Espiritismo e a mediunidade foram classificados como desencadeadores da loucura. Ao longo de vários anos já de pesquisa na história do Espiritismo, eu nunca tinha me deparado com esta informação, até que, analisando as críticas que a Igreja fazia em relação ao Espiritismo, foi possível, então, também identificar esse discurso que foi muito presente, tanto nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. Então, nós vamos analisar esse período da história, de 1900 a 1950, que foi exatamente o período que eu identifiquei mais confrontos, mais literatura, mais artigos publicados sobre o tema. E eu estudei também mais detidamente a história do Brasil, esse conflito no Brasil, mas para entender este conflito no Brasil, também foi necessário compreender um pouco do seu surgimento, como eu disse, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, logo após as primeiras manifestações das Irmãs Fox, em Hydesville, dando origem ao espiritualismo anglo-saxão, e na Europa, já um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, já em 1858, foi possível identificar a publicação do Dr. Deschambre, um membro da Academia Médica de Paris, já relacionando a mediunidade à loucura e as possíveis consequências disto para a sociedade. Então, o meu objetivo foi exatamente tentar entender como, em que dado momento, foi construída essa representação da mediunidade enquanto loucura, atribuído o nome que os próprios médicos e psicólogos davam à época de loucura espírita. E aí eu recortei, mas aí o sudeste brasileiro, São Paulo, Rio especialmente, onde nós tínhamos já faculdade de medicina e onde esse conflito foi mais intenso. Então, como que era explicado o fenômeno mediúnico, a princípio, na Europa e nos Estados Unidos? Então, para a grande maioria, seriam fenômenos místicos, como o próprio Alexander já disse aqui anteriormente, em pleno século XIX, com várias revoluções técnicas e tudo mais, seria um retrocesso da humanidade voltar a acreditar em experiências místicas, em supostas manifestações espirituais. Também era considerado fraude ou charlatanismo, ou seja, que isto não era manifestação real dos espíritos, mas simplesmente médiuns querendo, supostos médiuns querendo influenciar as pessoas. Também seria fruto do subconsciente, ou seja, isso não seria uma manifestação real, espiritual, mas fruto do pensamento do subconsciente da pessoa, que acreditava estar sendo influenciada por um espírito.
né, ou poderia ser delírios, né, representando aí a loucura, e apenas uma pequena parcela de médicos e psicólogos achavam que esses fenômenos eram curiosos e que eles poderiam também fornecer dados para novos estudos de compreensão do funcionamento da mente. Então, muito interessante que Kardec vai trabalhar com cada um desses temas. Nós temos diversos artigos, seja na Revista Espírita, nas obras, com que Kardec vai dialogar diretamente com a classe médica sobre essas acusações do espiritismo como desencadeador de loucuras. Então, a primeira, e isso é interessante a gente ver também, como que Kardec vai estar bem à frente, né, no seu tempo, porque todos os argumentos que a classe médica dava, Kardec vai discuti-los integralmente. Então, ele vai dizer que, primeiro, seria realmente, de fato, necessário comprovar a inexistência dos espíritos. Então, tudo bem. Se fosse comprovado isto, ótimo. Então, realmente, isso poderia ser, de fato, uma manifestação, seja do subconsciente ou a loucura. Então, ele diz que a sobrevivência dos espíritos, né, após a morte, ela já não seria um fato sobrenatural, como era argumentado, né, uma crença em coisas sobrenaturais, porque a comprovação da existência desses espíritos já teria acontecido com base em vários e numerosos estudos, não só dele, como, né, da classe científica como um todo, e também esses fatos, então, já passariam a enquadrar uma lei da natureza, já seria, então, uma lei natural. E uma coisa também bastante importante aqui, em relação à loucura, é que Kardec já vai estar também bem à frente do seu tempo. Ele já vai dialogar com a noção, né, de subconsciente, da existência, né, desse inconsciente, bem antes mesmo de Freud argumentar sobre isso. E o que é interessante é que ele vai dizer que todas as hipóteses explicativas apresentadas pela classe médica, todas elas poderiam, em um determinado momento, acontecer. Seria possível ter fraude? Sim. Charlatanismo? Sim. Ser manifestações do subconsciente? Sim. Mas nem todas poderiam ser explicadas por essas explicações dadas pela medicina, pelos cientistas. Então, como que ele vai dizer em relação ao misticismo? Né? Se já são teorias baseadas em estudos rigorosos. Então, portanto, né, seriam aí amplamente comprovadas. E os cientistas que realizavam essas críticas, na verdade, realizavam poucas investigações para o tema. Né? Então, quando ele diz, era necessário investigar mais para, de fato, trazer, né, uma possível negação que até então não teria ocorrido. E ele fala interessante também, que a existência de fraude não necessariamente se existe, se ela foi detectada, como em alguns momentos ele vai dizer que sim, mas não necessariamente se existe uma fraude que todo o restante também o seria. E uma análise que ele diz também que muitos desses cientistas faziam uma análise pouco criteriosa das pesquisas já realizadas e simplesmente implementavam críticas sobre os estudos sem realizar um aprofundamento, né, um estudo efetivo da mediunidade para daí poder, então, criticar. E como que geralmente era a estrutura da mediunidade acabar desencadeando a loucura? Como que os médicos pensavam em relação a isso? Então, eles falavam que, de um modo geral, uma sessão mediúnica era um ambiente extremamente místico e pouco racional. E aí, isso poderia afetar indivíduos já predispostos. Então, a maioria dos médicos achavam que a mediunidade poderia desencadear loucura em indivíduos que já teriam uma predisposição a algum transtorno mental. E aí, envoltos nessas sessões de muita emotividade, de repente, então, isso poderia acontecer, a eclosão de fenômenos dissociativos, onde as pessoas, então, passariam a acreditar que ouvem, veem e falam através de espíritos, mas que, na verdade, seria fruto do seu próprio subconsciente ou uma fraude. E aí, como que Kardec vai lidar com esta questão da loucura espírita? Então, Kardec, né, não vai negar a existência já das explicações materiais
para o desencadeamento de transtornos mentais. Então, o que seriam agentes que poderiam desencadear a loucura? Causas biológicas, né, já uma predisposição biológica, o meio cultural no qual a pessoa estaria inserida, e ele vai acrescentar, então, mais um, que seria a possibilidade de uma influência espiritual negativa, que poderia gerar, então, um processo de transtornos mentais. E ele mesmo vai dizer que o diagnóstico diferencial era muito difícil, entre você conseguir separar uma coisa puramente espiritual de uma coisa orgânica. Então, por isso, ele até sugere um tratamento mais conjunto. E aí, já em 1896, final do século XIX, esse debate chega ao Brasil. Esse é o Franco da Rocha, que foi um importante psiquiatra, diretor do Hospício do Juqueri, um grande hospital psiquiátrico no Brasil, no final do século XIX. E ele já publica neste ano, nos relatórios do hospital, relatos de pessoas que teriam sido internadas no sanatório, decorrentes de práticas espíritas. E a gente foi possível detectar, ao longo desses quase 50 anos de produções, que os médicos produziram intensamente livros, teses, artigos, moções solicitando providências do governo, tivemos inquéritos de pesquisa, discussões e várias conferências médicas a respeito do tema. Então, quais eram as principais estratégias discursivas utilizadas pelos médicos? Então, seria, basicamente, a representação da mediunidade ou loucura, ou desencadeadora de loucura, ou simplesmente uma fraude. E isso, então, comprovaria a existência de um elemento, a inexistência de um elemento extramaterial. Então, isso é muito interessante porque, para muitos médicos, mesmo que eles não conseguissem explicar muitas vezes esses fenômenos, eles diziam que é um funcionamento do cérebro, como o Alexandre já disse aqui, em relação às hipóteses materialistas. É uma função cerebral. Por enquanto, nós ainda não sabemos explicá-la completamente, mas um dia, ou seja, o materialismo promissório, um dia nós vamos conseguir explicar que todos esses fenômenos são provenientes da atividade cerebral. E aí, o que eles defendiam? Um rígido controle governamental, proibição de divulgação do espiritismo na mídia, através de livros, combate ao charlatanismo, porque especialmente no Brasil também nós vamos ter uma atividade de assistência nos diversos centros espíritas existentes, de atendimento a pacientes, seja através de imposição das mãos, água fluidificada. Então, os espíritas também serão acusados de exercício ilegal da medicina, tratamento e internação imediata de todos os médiuns e ampliação do tratamento médico público, porque uma vez se as pessoas tivessem esse tipo de atendimento gratuitamente, elas não iriam aos centros espíritas para poder buscar ajuda. Aqui eu trouxe alguns recortes de jornais para vocês do período, falando exatamente, abordando o tema, em que a Sociedade de Medicina e Cirurgia quer cadeia para os que curam pelo sobre os perigos do espiritismo para transtornos mentais. E ele diz: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, à tuberculose, à lepra, às verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o enfraquecimento e aniquilamento das energias vitais, físicas, psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Também uma outra reportagem, Espiritismo, Fábrica de Loucos. E nós temos o Henrique Roxo, que também foi um importante psiquiatra no Brasil, e ele chega a criar uma nova classe diagnóstica, chamada de delírio espírita episódico. Para a maioria dos médicos, a loucura espírita não era uma nova classe de doenças. Ela poderia ser proveniente da loucura religiosa. Mas o Henrique Roxo, ele chega a criar essa nova classificação e ele apresenta numa conferência em Paris, em 1936. E ele diz que a loucura espírita seria responsável por 5 a 10% das internações nos hospitais psiquiátricos.
E aí ele vai dizer que é uma característica, uma doença mental, que se caracteriza por um delírio que surge de repente em consequência de um choque emotivo, o qual se fundamenta em alucinação e é um pouco duradouro, tendo, no entanto, a capacidade de se repetir com relativa facilidade. Então, né, um ambiente muito místico de uma sessão mediúnica poderia, então, desencadear, e isso seria, né, poderia se tornar em caráter permanente. O que preocupava muito à época? Que nós não tínhamos ainda medicações psiquiátricas disponíveis para tratamento como nós temos hoje, né? Os primeiros remédios já vão surgir aí na década de 50. Então, a grande fala da classe médica, pedir ao governo intervenções e etc., seria porque eles acreditavam que a prevenção seria o melhor remédio. Então, não permitir o acesso das pessoas às sessões, então isso, a leitura de livros e etc., tudo isso poderia, então, ser um fator a prevenir o aparecimento desses transtornos. O Dr. Xavier de Oliveira, também médico, né, de psiquiatria, professor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ele, num dos livros que ele escreve, Espiritismo e Loucura, ele vai dizer o seguinte: o livro dos médiuns, de Allan Kardec, é a cocaína dos debilitados nervosos. E com um agravante a mais: é barato, está ao alcance de todos. E por isso mesmo leva mais gente, muito mais, aos hospícios do que a poeira do diabo. A sua higiene e profilaxia estão em se queimarem todos os livros espíritas e se fecharem todos os candomblés que ora infestam o Rio, o Brasil e todo o mundo ocidental. E os espíritas, pelo outro lado, também vão ter uma imensa produção neste debate. Então, a gente vai ter também livros, artigos, vamos ter uma tese na Faculdade de Medicina também do Rio, que curiosamente foi rejeitada. Essa tese, né, argumentava contrário a essas proposições de que a mediunidade desencadeava loucura. E quais serão, então, as estratégias discursivas dos espíritos? Que a mediunidade seria, sim, uma real manifestação dos espíritos. A gente vê que no Brasil os espíritas vão também se apoderar muito do discurso de Kardec a respeito disso. E uma particularidade também que nós temos no Brasil, né, foi a criação de diversos hospitais psiquiátricos espíritas. Então, isso também a gente já vai ver daqui a pouquinho alguns dados em relação a esses hospitais. Então, eles foram criados, né, no Brasil já desde o inicinho aí do século XX. E também diversas críticas à própria psiquiatria, da mesma forma que Kardec fazia. Então, nós não temos, né, não tem estudos que possam contradizer as nossas hipóteses. Os psiquiatras também não têm tratamentos eficazes e aí também não querem que nós continuemos ajudando e trabalhando em prol dos doentes mentais. Vão defender os seus métodos de tratamento, porque isso que é uma questão bastante interessante. Tanto da metade do século XIX para o XX, tanto a moderna psiquiatria quanto o espiritismo vão estar surgindo, e o espiritualismo vão estar surgindo ao mesmo tempo, eles são contemporâneos. Então, tanto a psiquiatria quanto o espiritismo, eles vão ter diversos pontos de contato em relação, por exemplo, a causa de transtornos mentais, modos de tratamento, de prevenção dessas doenças, e muitas vezes, por ter esses pontos de contato, eles também vão representar pontos de conflito. Então, a gente vai perceber muito isto, né? Os dois lados sempre buscando se apresentar como uma alternativa melhor para o tratamento, ou para dizer que existem espíritos ou não existem espíritos, que seria uma fraude ou não seria uma fraude. O que os espíritas no Brasil, principalmente, vão defender muito o aspecto caritativo dos atendimentos. Então, nós não podemos ser caracterizados como exercício ilegal da medicina, uma vez que nós não cobramos por esses atendimentos. Eles são feitos gratuitamente à população. E também a ideia de que o espiritismo não desencadearia a loucura. Ao contrário, ele seria até um fator preventivo por
abordar as questões da existência de uma outra vida, além da vida material, e isso poderia ajudar as pessoas a enfrentar as dificuldades que elas estariam vivendo, elas compreenderiam melhor, e isso então as perturbariam menos, e com isto, né, se desequilibrariam menos também. E também a ideia, né, de que ele seria preventivo ao suicídio e não um fator que poderia levar ao suicídio, né, e à depressão como um todo. Os hospitais psiquiátricos, como eu disse, né, uma característica que a gente tem no movimento espírita brasileiro, dentro dessa inserção, nos anos de 1980, nós localizamos, né, um artigo que foi produzido com um levantamento que nós teríamos no Brasil em torno de mais ou menos 100 hospitais psiquiátricos de orientação espírita. No estado de São Paulo, por exemplo, dos 98 hospitais existentes, 22 eram hospitais espíritas. E isso vai ser interessante também, porque a própria classe médica vai argumentar que o espiritismo causa tanta loucura que eles acabam abrindo hospitais para tratar dos loucos que eles mesmos causavam. Esse aqui, por exemplo, é o Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Foi um grande hospital que funcionamento até hoje, que teve a liderança do Dr. Inácio Ferreira por muitos anos. Então, é um hospital que está em funcionamento no Brasil também até hoje, Uberaba, no estado de Minas Gerais. Aqui algumas publicações dos espíritos. Nós não tínhamos televisão, né, no Brasil, e também poucas pessoas, talvez, com acesso, né, à leitura, mas rádio era uma coisa muito comum. Segundo uma pesquisa, né, do IBGE, pelo menos 1 a cada 4 lares no Brasil tinha pelo menos um aparelho de rádio. Então, a possibilidade, né, de um programa de rádio trazendo as ideias do espiritismo, poderia, então, disseminar a ideia com muito mais rapidez e, quiçá, desencadear mais loucos por essa adesão. Então, a pressão em cima do governo foi ainda maior. E lembrando que, neste período também, nós estávamos sob o governo de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas também era um grande defensor, né, contrário ao espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, na formatura dele de direito, em 1905, no seu discurso de formatura, Getúlio Vargas já cita as preocupações em relação aos problemas que o espiritismo poderia trazer para as pessoas. E, na verdade, ao longo, né, já do finalzinho da metade dos anos de 1940, esse conflito foi gradualmente perdendo espaço. E algumas hipóteses eu levantei, né, e fui percebendo a partir daí. Que o espiritismo, gradualmente, por conta das diversas perseguições que foi passando no Brasil, inclusive, né, o espiritismo foi incluído no Código Penal brasileiro de 1990, então praticar o espiritismo poderia levar a 1 ano, 6 meses a 1 ano de prisão ou multa, né, e essa questão só sai do Código Penal no Brasil em 1940. Então, a gente foi percebendo que essas diversas questões foi empurrando cada vez mais o discurso espírita a se afirmar como uma religião, como prática de caridade, como não concorrente, por exemplo, com a medicina, no nosso caso. E a psiquiatria também foi, ao longo deste período, ganhando mais respeitabilidade. Nós já vamos ter a criação de cadeiras de psiquiatra nas universidades, início posterior de residências médicas também, e com o advento também de medicações, a psiquiatria foi ganhando maior respaldo no tratamento da questão dos transtornos mentais. E também há uma visão mais antropológica e culturalista, né, mais de inserção. Olha, é uma crença, ela impacta muitas vezes positivamente, como o Alexandre já disse aqui também, as pessoas, então, portanto, ela também precisa ser, né, vista como um fator importante na vida das pessoas e não simplesmente como um fator desencadeador de transtornos mentais. Recentemente, né, eu publiquei o livro Uma Fábrica de Loucos, que foi tema, então, do meu doutoramento, né? O livro está disponível para venda na Amazon, vocês encontram também aí com facilidade.
E dando sequência nessas pesquisas sobre a história do Espiritismo, eu gostaria também de falar para vocês hoje sobre um projeto que nós, pesquisadores lá em Juiz de Fora e pesquisadores de outros estados também lá do Brasil, estamos realizando, que é o projeto Allan Kardec. Não sei se alguns de vocês já tomaram conhecimento, mas por isso que eu achei importante trazer também aqui para vocês hoje, para falar um pouquinho sobre o projeto Kardec. O projeto Kardec, ele é como eu falei, de pesquisa, e ele está presente, né, aí na internet, num sítio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Opa, acho que eu tirei. Ficou lá, depois eu passo o endereço direitinho para vocês, que acho que quando eu mexi aqui saiu, né? Mas é só colocar projetokardec.ufjf.br, Universidade Federal de Juiz de Fora, onde nós conseguimos, pela primeira vez, juntar uma série de documentos inéditos de Kardec e está disponível gratuitamente para consulta, né, de pesquisadores, espíritas, da população como um todo. Então, esse projeto ele vem proveniente, então, de duas coleções básicas de documentos que nós conseguimos aí localizar, que seria a coleção Canuto de Abreu, que está sobre cuidados do CEDOR, que é o Centro de Documentação de Obras Raras do Grupo André Luiz, lá em São Paulo, e também da coleção ACOL, que é o Museu Allan Kardec Online. Então, os documentos, né, do Canuto Abreu estão, então, sob o domínio do CEDOR, e a coleção do Museu ACOL foram documentos que o Adair adquiriu da livraria Le Marie, lá na França, e que também estão sendo disponibilizados neste projeto. Então, a gente tem aqui uma série mesmo, né, de documentos, de manuscritos de Kardec, cartas que ele fez, cartas que ele recebeu, já vou mostrar já aqui para vocês. Então, está tudo lá em formato digital, com as respectivas transcrições e traduções. Então, nós temos o original em francês, temos a transcrição em francês desses documentos e a tradução para o português. Estamos agora trabalhando para ver se conseguimos traduzir também para outras línguas. Então, como nós tínhamos, né, isso para a pesquisa histórica foi de grande importância, porque a gente tem uma ausência muito grande de fontes primárias, de fontes primárias em relação à história do Espiritismo. Então, esses documentos eles vão ser de suma importância para trazer novas informações, novas questões sobre a história do Espiritismo no mundo como um todo. Então, esse é o layout da página da internet, e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho como que vocês podem localizar as coisas, os documentos, lá dentro deste portal, deste grande portal. Então, vamos lá. O que nós temos, né, basicamente, lá dentro? Então, a apresentação, como que o projeto funciona, os pesquisadores, né, todo o acervo que nós temos, e logo aqui na parte de baixo, a gente tem já o acesso a como localizar, certo? Dentro do portal. Aqui nós temos um sistema de busca. Então, se você já digitar o nome de alguém, eu quero saber se tem algum documento, da Amélie Boudet, né, esposa de Kardec. Então, você pode digitar o nome dela, colocar para buscar, e aí tudo que estiver referente a ela, cartas, documentos, tudo já vem listado imediatamente aí para vocês. Nós temos também, né, aqui, as publicações mais recentes. Então, temos cartas, cadernos de cartas, anotações, comunicações mediúnicas. Então, se você clicar em cima de cada uma delas, já te dá acesso direto à página do manuscrito, da transcrição e da tradução. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem aqui, né, dentro aqui do acervo. Opa, acho que eu passei, né? Isso, eu cliquei errado aqui. Dentro de todo o acervo, nós já temos aqui, por exemplo, a gente já vê que esse aqui é do acervo ACOL, do Museu Allan Kardec, e aí a gente consegue listar tudo que tem. Projeto concernente ao Espiritismo, comunicação, anotações,
todos eles já com as datas, quando nós conseguimos localizar, ano, né, dessas publicações, então a gente já consegue identificar qual que é o acervo geral que a gente tem dentro do projeto. Então, vamos lá. Aí também podemos já acessar, gente, por categorias. Tá aqui, ó, categorias. Então, a gente consegue já identificar anotações, anotações, bilhetes, caderno de cartas, então já também facilita a busca, se você já quiser acessar um documento mais especificamente. Aqui, por exemplo, eu trouxe, né, um manuscrito para vocês aqui de uma psicografia do médium Didier, Alfred Didier, que é filho do Paul Didier, que foi o editor de boa parte dos livros de Kardec, e o Didier, filho no caso, ele era uma das pessoas que mais recebiam comunicação do espírito Lamennais. Então, nós temos diversas publicações de comunicações através do médium Didier na Revista Espírita, por exemplo, entre os anos de 1860 e 1865. Então, por exemplo, a gente já tem aqui também, né, um exemplo, né, de uma psicografia que foi obtida lá em junho de 1864. Então, aqui a gente já tem, né, o documento que está traduzido. Então, se você, ó, aqui já entra direto, tradução. Aqui estão, né, os manuscritos, ou seja, você tem a comunicação original, o documento original, e aqui a transcrição, porque às vezes a letra é um pouco difícil de entender. Então, a gente tem um processo, numa equipe que trabalha com esse processo da transcrição, então está em francês, mas transcrito, e a equipe que trabalha também, né, na tradução e revisão desses artigos para serem publicados. Aqui eu trouxe para vocês, então, já também uma carta. Sumiu. Ficou em branquinho, desculpe. Aqui, então, está para vocês poderem ver, ficou em branco a letra aqui, não dá para poder ver. Então, esse é o documento original, a psicografia que o Didier recebe, então, né, do espírito Lamennais. Então, isso já está nessa a parte lá. Aqui, de novo, olha aí a assinatura de Lamennais aqui embaixo. Então, esse é o documento original, como eu já mostrei para vocês, então, anteriormente, a tradução deste documento, né, e a transcrição em francês da carta, né, porque, como eu disse, a letra é um pouquinho difícil, né, de compreender, então a gente tem um time aí responsável por esse processo de leitura e transcrição e tradução dessas informações. Aqui também algumas cartas, temos diversas cartas de Kardec para Amélie Boudet, e é muito bonito, né, ver também esse dia a dia, esse cotidiano deles. Sempre nas cartas, Kardec faz referências muito carinhosas a Amélie Boudet, e aqui, né, ele está falando nessa carta para ela, estava em viagem, e aí ele escreve uma carta para ela, né, e nessa partezinha final ele fala: adeus, minha cara Amélie, não me esqueça junto aos teus amados pais, teu muito devoto e afetuoso Hippolyte Léon Denisard Rivai. Então, assim, nós temos várias cartas, né, dele em relação a ela, elogiosas. Então, é muito bonito também da gente ter contato diretamente com esses documentos, né, da vida mais cotidiana de Kardec, né, e não só ligado diretamente aí à questão espírita. Aqui também nós podemos identificar lá, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né, de preces que Kardec faz, solicitando a espiritualidade, apoio para o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, nesta, ele está, né, dizendo que nos pede, né, para continuar a esclarecê-lo sobre a doutrina, para libertá-lo das preocupações materiais que muitas vezes retardam o trabalho dele, dar a ele os meios de propagar a doutrina espírita, né, e ele fala, então ele descreve várias coisas, ó: dai-me força necessária para que eu não me desencoraje pelos obstáculos e decepções que encontrarei no meu caminho. Então, assim, é uma carta, se nós formos olhar a data lá, de 1857. Então, o ano que o Livro dos Espíritos foi
publicado. Então, é interessante também nós vermos, né, as dúvidas, os medos, as dificuldades que Kardec enfrentou neste processo aí de elaboração do Espiritismo. Então, várias dessas preces dá para sentir um pouco, né, esse momento, essa vibração, né, as reflexões que ele tinha da responsabilidade que o competia no processo de organização, né, e publicação e divulgação do Espiritismo como um todo. Aqui também, eu trouxe só para a gente ver esse cantinho, nós temos também um setor de imagens. Então, são algumas fotos, né, uma série de imagens relativas, a que eu trouxe de exemplo para vocês aqui. Está lá também, uma foto da Amélie Boudet, né, e uma de Kardec. Então, se vocês clicarem lá em imagens, vocês conseguem ver, tem fotos do Lemarie, tem diversas fotos lá. E aqui também nós temos um timeline. O que seria isso, né? É uma linha do tempo de informações mais rápidas, mais objetivas, se a gente quiser ter alguma informação. Então, se você clicar aqui em cima, você consegue ver, por exemplo, aqui tem uma carta de Kardec para Amélie, de 10/7/1847. Então, ele abre, né, buscas rápidas, para você poder ver também o que a gente tem, ou, por exemplo, datas de livros, de que aqueles livros abordam. Então, seria nessa linha do tempo, para poder também facilitar as buscas e as pesquisas. E aí também, um outro projeto que nós estamos liderando também é a elaboração de biografias destes correspondentes de Kardec. Então, tentar entender quem foram essas pessoas que Kardec se correspondia, né? Ao longo, a gente sabe, né, que ele recebia muitas cartas e ele, né, respondia muitas delas. Então, quem eram esses indivíduos? Então, a gente também está elaborando nesse processo de biografias desses correspondentes. Então, se você clicar no nome, né, tá aqui biografias, se você clicar no nome, tem então, né, o que a gente conseguiu encontrar até então, né? E também faço uma solicitação, se alguém tiver também informações, documentos, dicas sobre essas pessoas, né, vou deixar meu e-mail aqui no final também. Por favor, compartilhe, porque nem sempre a busca é tranquila, né? Nós fazemos uma busca na Biblioteca Nacional da França, na Gálica, em jornais da época, mas as pessoas às vezes tinham muito costume de só colocar o seu sobrenome. Então, às vezes, achar quem de fato são essas pessoas é um trabalho bastante árduo, mas, né, ao mesmo tempo muito prazeroso, para poder descobrir quem são essas pessoas que se correspondiam aí com Kardec. Aqui eu trouxe alguns exemplos de biografias para vocês, uma que nós colocamos lá recentemente, aqui, como eu disse, do Alfred Didier, né, que foi o filho aí do Didier, né, que foi o livreiro aí de Kardec, o editor. Então, aqui a gente conta, né, como é que foi, quem ele é, as informações que a gente consegue juntar a respeito. Aqui também, ficou em branco também. O Francisco Antônio Pereira da Rocha, que é um brasileiro que se corresponde com Kardec em 1860, pedindo autorização para traduzir para o português o Livro dos Espíritos e as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que depois se torna o Livro dos Médiuns. Kardec autoriza, mas diz que precisava conversar com o Didier Pai ali, né, o livreiro, porque uma nova atualização da obra já estava por sair. Então, para ver se né, se ele autorizava ou não ele sim, Kardec sim, mas teria que conversar, né, com o Didier, mas nós saibamos, né, não tivemos essa tradução para o português realizada aí pelo Antônio Pereira Rocha, que era, né, na verdade, um importante advogado em Salvador, que trouxe algumas inovações tecnológicas também para o Brasil. Então, foi uma pessoa que se correspondeu com Kardec. O segundo, que foi o Sr. White, que era médico e escritor francês, bastante destacado também à época, foi importante ativista no processo de abolição da escravidão na França,
ele publica esse livro, o Le Marron, exatamente tratando da condição dos escravos e o tratamento dado aos negros no Império Francês. Ele chegou a ser preso por causa dessas manifestações abolicionistas que ele tinha. E nessa carta, Kardec que escreve para o Sr. White, e ele está agradecendo o tratamento médico que o Sr. White teria feito a ele. E que em breve ele enviaria a compensação pecuniária pelo tratamento que o Sr. White teria feito ao Kardec. E aqui, só para vocês poderem ter uma ideia, né, a quantidade em um ano de funcionamento, já temos um pouco mais, então esses dados, né, já estão sendo aí atualizados. Já temos muito mais, né, do que 107 manuscritos e imagens, mas nós tivemos um grande número, né, da página visitada, um grande número de usuários e diversos países, né, pesquisando. Opa, deixa eu voltar aqui. Né, então, gente, é um convite que eu estou fazendo a vocês de conhecer o nosso projeto. E se vocês tiverem informações, documentos, o que puder nos ajudar neste processo, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do Espiritismo, sobre a história de Kardec. Nós temos vários documentos de Kardec ainda Hippolyte, conhecendo a vida dele antes do Espiritismo. Então, também um outro conjunto de documentos muito interessante que temos, né, e conhecendo mesmo um pouco da sua vida, um pouco do seu trabalho, do esforço da sua obra. Então, assim, um projeto que a gente está muito feliz, né, de estar podendo trazer a público, de estar tornando possível esse conhecimento maior sobre a vida dele, sobre o Espiritismo, das pessoas que se relacionavam com ele, que se correspondiam, que eram pessoas de diversos países, né, com ampla também influência nas sociedades da qual pertenciam, o quanto que Kardec também envia mensagens ajudando o movimento espírita em diversas outras cidades. Então, tudo isso está lá, gratuitamente à disposição de vocês, né? Então, basta ser Projeto Allan Kardec, tudo junto, .ufjf, de Universidade Federal de Juiz de Fora, .br. Então, convido a todos que possam, então, lá conhecer. Deixo aqui, então, para vocês o meu muito obrigada. Aqui está o meu e-mail e também, né, o meu Instagram, se vocês quiserem seguir. Nós estamos constantemente promovendo cursos online, né, muitos deles, sobre a história do Espiritismo, quem quiser conhecer mais, sobre, né, o projeto Allan Kardec. Então, muito obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigada, doutora Angélica, por esta excelente lição de história, tão importante nós irmos